Oi, pessoal. A outra vez nós falamos sobre a cura da filha de Jairo. E Jesus Cristo estava indo para a casa dele, mas a mulher com hemorragia tocou nas vestes dele. E essa mulher que estava com hemorragia por 12 anos foi curada. Jesus Cristo olhou para essa mulher e falou: quem foi que tocou nas minhas vestes? Os discípulos falaram: as pessoas estão empurrando, elas podem tocar. Não, mas saiu o poder de mim. E essa mulher, ela foi para diante dele e começou a testemunhar. Desde não sei quando eu estava com hemorragia e eu fui para tal hospital, eu fui para tal médico. E Jairo estava pensando: ai meu Deus, a minha filha está morrendo. E por que essa mulher apareceu? Por que está demorando? E essa mulher foi curada. E aí vieram as pessoas da casa de Jairo. Porque ainda atormentas o chefe, o mestre. A sua filha já morreu. Mateus não escreveu exatamente em detalhes essa história. Mas quando a gente vê em Marcos, Lucas está mais detalhado. E aí teve uma coisa que Jesus falou para Jairo: não temas, crê somente. Então, Jairo está escutando duas coisas agora. Uma é que sua filha morreu. Sua filha já morreu, mesmo que Jesus venha, não adianta. Por que você ainda está perturbando o mestre? Sua filha já morreu. Ele escutou uma coisa desesperançosa. Então, se Jairo aceitar essa palavra no coração, no coração de Jairo, a sua filha vai morrer. Aí vem tristeza, vem desesperança, vem sofrimento. Então, ele vai ficar sofrendo. Mas Jesus Cristo falou o quê? Não temas, crê somente. Então, se Jairo aceitar essa palavra, Jesus falou para não temer, crer somente. Então, se eu crer, Jesus Cristo vai curar tudo. Se Jesus está falando isso, com certeza minha filha vai ressuscitar. Então, esses dois tipos de coração podiam começar a se formar no coração de Jairo. Por que você está perturbando o mestre ainda? Sua filha já morreu. A partir do momento em que Jairo aceitasse essa palavra no coração dele, o coração dele ia ficar cheio de angústia, tristeza. Mas, pelo contrário, se ele escutasse: não temas, crê somente, no coração de Jairo poderia surgir uma esperança. No coração dele poderia surgir esperança, felicidade que sua filha ressuscitaria. Então, dentro da nossa vida espiritual, duas coisas brigam para entrar no nosso coração. Primeiro, quando Adão e Eva estavam no Jardim do Éden, eles escutaram duas vozes diferentes. Deus falou: no dia em que comerdes do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Mas a serpente falou o quê? É certo que não morrereis. No dia em que comerdes esse fruto, vocês abrirão os olhos e serei conhecedores do bem e do mal como Deus. Eram duas palavras completamente diferentes que entraram no ouvido de Adão. Então, Adão, ele ia escutar, ele ia aceitar o quê? Então, aceitar a palavra é falar como?
Ele pode falar que ele aceitou a palavra de Deus, mas não é assim que está escrito. Quer dizer o quê? Que eu acreditei mais na palavra de Satanás do que da palavra de Deus. Então, se eu acreditar mais na palavra de Deus do que de Satanás, eu vou acreditar em Deus. Mas, infelizmente, Adão, mais do que acreditar na palavra de Deus, ele acreditou na palavra da serpente. Então, desde então, a palavra da serpente entrou no coração de Adão. E agora, a serpente estava arrastando Adão. A serpente levou Adão para a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele viu para o fruto do conhecimento do bem e do mal. Era muito agradável aos olhos. E ela parecia que ia dar muita sabedoria. Era agradável, desejável, boa para dar conhecimento. Em outras palavras, quando ele olhou para aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, ele olhou aquele fruto e ele teve aquele coração que ele não podia aguentar de vontade de comer aquele fruto. Então, muitas pessoas, quando olham para o pecado, quando aceitam o pecado, elas não escolhem simplesmente o pecado. Parece que se eu escolher o pecado, eu vou ficar bem, eu vou ficar feliz, vai dar tudo certo, é agradável. Satanás faz surgir esse tipo de coração. Por isso, hoje em dia, muitas pessoas que vivem nessa terra, então elas escolhem seguir que lado? Em outras palavras, acredita em que lado? Se Adão tivesse acreditado em Deus, ele teria escolhido a palavra de Deus. Mas Adão, porque ele não acreditou na palavra de Deus e acreditou na palavra de Satanás, Adão escolheu a palavra da serpente. Porque Adão escolheu a palavra da serpente, a palavra da serpente entrou no coração de Adão e começou a criar um novo pensamento que não existia dentro de Adão. Adão e Eva nem tinham pensado em comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, mas quando entrou o pensamento de Satanás, esse pensamento começou a arrastar Adão e Eva para baixo da árvore do conhecimento do bem e do mal. E fez eles olharem para aquele fruto do conhecimento do bem e do mal. E quando olhou para esse fruto, começou a surgir o coração daquele fruto ser agradável, desejável, de dar sabedoria. Com esse método, foi que o ser humano começou a cometer pecado. E Adão comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. E Adão se tornou como Deus? Não. E agora Deus deu a segunda oportunidade para escolher. Primeiro, Adão, ele aceitou a palavra de Deus ou de Satanás? Deus deu essa chance. E Adão escolheu a voz da serpente, abandonou a palavra de Deus. Então, desde então, o pecado entrou no ser humano e começou a arrastar o homem. Adão nasceu Caim e Abel. E ali, Adão ele descobriu uma verdade incrível. Caim estava batendo até morrer em Abel. De onde surgiu esse coração? Não tinha esse coração nele. De onde veio esse coração em Caim? Quando Adão aceitou a palavra da serpente, veio esse coração, entrou esse coração de Satanás e desde então começou a vir sofrimento, veio esse coração de receber maldição, de receber destruição. Mas tem uma coisa que me emociona muito lendo a Bíblia. Realmente você tem que receber maldição, você tem que receber destruição, você tem que ir para o inferno eterno. É assim que tem que ser. Mas Deus, mais uma vez, Deus nos deu a oportunidade de poder escolher a Deus. Escuta bem. Adão não escolheu a palavra de Deus, escolheu a palavra da serpente e recebeu maldição e destruição por causa disso.
Então quando te der mais uma oportunidade, eu vou te dar mais uma chance. Você, nesse momento, quer escutar a voz de Satanás ou quer aceitar a palavra de Deus? Deus deu mais uma oportunidade. Aí chegou a época do dilúvio de Noé. Deus deu mais uma oportunidade para o ser humano. Por causa do pecado de Adão, vocês têm que ser destruídos. Então, eu vou dar mais uma oportunidade para vocês escolherem. Vocês escutarão a voz de Satanás dentro de vocês, ou vocês vão jogar fora esse pensamento e vão aceitar a minha palavra, a palavra de Deus? Deus deu mais uma oportunidade. Se você quiser receber salvação, recebe salvação. Se quiser receber destruição, vai receber destruição. Adão, ele abandonou a palavra de Deus e recebeu maldição. Você também está na maldição, você tem que receber maldição. Mas eu vou lhes dar mais uma oportunidade. Adão abandonou a palavra de Deus e escolheu a voz de Satanás. Se você não escutar a minha voz e aceitar a voz de Satanás, você vai ser destruído. Mas pelo contrário, se por acaso você jogar fora a voz de Satanás e aceitar a palavra de Deus, você não vai ser destruído. Você vai receber salvação, você vai receber graça de Deus. Desde então, quando Deus falou que ia destruir essa terra com a água na época de Noé, todo mundo sabia que a maldição, a destruição veio para o homem. Mas Satanás não deixou o ser humano pensar profundamente. Tá, passa reto. E Adão e Eva, comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal. Se eu, assim como Adão recebeu destruição, eu também vou ser destruído. Se eu seguir o pensamento que surge dentro de mim, eu vou seguir o caminho da destruição. Muito gratificante esse Deus que está nos dando mais uma chance. É muito gratificante. Agora eu não vou mais escutar a voz de Satanás. Agora eu vou aceitar a voz de Deus, a palavra de Deus. Então Noé aceitou a palavra de Deus. Deus falou, eu vou destruir essa terra com água. E Noé aceitou essa palavra, exatamente como ela é. Dentro do coração de Deus, com certeza, tinha dilúvio e julgamento. Quando Noé aceitou essa palavra de Deus, no coração de Noé, com certeza, chegou o juízo de Deus e o dilúvio. Vai chover muito. Vai vir o juízo. Nós temos que construir uma arca. Pai! Que arca o quê? O que você está falando? Deus falou que vai destruir essa terra com água. Pai, outros pastores, diáconos, anciãos, muito espirituais, não estão construindo a arca. Tá, então você quer escutar a voz deles ou a voz de Deus? É verdade, pai, que você escutou a voz de Deus? Sim, com certeza Deus me falou. Você acha que o pai é esse tipo de pessoa? O pai não é louco. Com certeza Deus me falou. Com certeza vai vir o juízo de Deus. Vai vir o dilúvio. Nós temos que construir a arca. Senão nós vamos ser destruídos. Sabe, aquelas casas, aquele sítio, aquela fazenda, tudo isso vai ser varrido pela água. Vai ser tudo destruído. Noé falou assim. E as outras pessoas, como elas fizeram? Elas desprezaram a palavra de Deus. E elas acreditaram mais no seu pensamento. Que chuva o quê? Até agora nem choveu nenhuma vez assim. Deus é o Deus do amor. Será que Deus vai dar um dilúvio mesmo? Para de falar besteira. Até o pastor da nossa igreja está falando que não tem problema. E o pastor da igreja está falando que não vai chover. E o pastor da nossa igreja falou que... Então, escutam essa voz. Nós temos que escutar a pregação. E nós temos que escutar essa pregação e ver se combina ou não com a Bíblia.
Então, as pessoas têm que ter esse tipo de vida espiritual. Elas aceitaram a palavra. Antigamente as pessoas aceitaram o coração de Deus. Elas ansiavam a palavra de Deus. Ah, essa palavra é igual da Bíblia. Ah, então eu tenho que escutar a palavra desse pastor. Ah, mas esse outro pastor está pregando diferente da Bíblia. Então, se está pregando diferente da Bíblia, então está rejeitando a Deus. Então, antigamente as pessoas tinham essa vida espiritual. E agora Deus. Adão e Eva rejeitaram a palavra de Deus e aceitaram a voz de Satanás e receberam maldição. E essa maldição veio até nós. E essa maldição veio e chegou até nós. Então, que graça que Deus nos concedeu. Ó, eu vou lhes dar mais uma chance. O primeiro homem, Adão, desprezou a palavra de Deus e seguiu o pensamento de Satanás. Por isso recebeu destruição e maldição. Você também vai receber destruição e maldição. Por isso eu vou lhes dar mais uma chance. Então, mesmo que seja agora, vocês joguem fora muitas vozes e pensamentos e aceitam a palavra de Deus e sejam salvos. Mas assim como Adão, se vocês seguirem os seus pensamentos e rejeitarem a palavra de Deus, vocês vão receber maldição. Quando a gente lê a Bíblia, sabe o que é gratificante? Quanto Deus nos amou. As pessoas que podem, mais uma vez, seguir a palavra de Deus. Deus, ele não se agradou em destruir o homem. Embora sejam pessoas para receber destruição e maldição. Mas Deus os amou. Mas vocês, sua descendência, escutou a palavra de Satanás, a voz de Satanás. Independente de como vocês pensarem, verem, se vocês acreditarem na minha palavra, eu vou lhes salvar. Deus deu mais uma vez essa oportunidade. É tão precioso essa oportunidade que nos foi dada mais uma vez. É uma coisa surpreendente a gente poder receber salvação. Mas as pessoas pensam que isso é um prejuízo. Elas não acreditam na palavra. O que elas fazem? Elas seguem o seu pensamento, pelo seu método, rejeitam a palavra de Deus e vão para o caminho que elas querem ir. Pois todos nós éramos como ovelhas desgarradas, cada um andava pelo seu próprio caminho, não andávamos pelo caminho de Deus, cada um foi pelo seu próprio caminho. Então a filha do mestre, do chefe da sinagoga Jairo morreu. Agora, Jesus, ele está falando, você quer seguir tudo aquilo que você está escutando, sua experiência? Ou você quer seguir a minha palavra? E Jairo escutou duas vozes. Sua filha morreu. Por que você ainda perturba o mestre? Mesmo que Jesus Cristo venha, já é tarde. Não vai dar. Sua filha já morreu. Já acabou. Então, essa voz veio fortemente para Jairo. Porque é uma coisa que ele experimentou até agora, que ele sabia muito bem, ele sabia que não tinha um outro método para ele. Jesus falou, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Então, essa palavra de Jesus estava levando Jairo para um outro mundo completamente diferente de Jairo. O julgamento de Jairo, ele vai aceitar o julgamento dele, ou ele vai aceitar esse pensamento desesperançoso, ou ele vai aceitar a palavra de Deus. Então, dependendo disso, toda decisão, o destino da sua família vai ser traçado. E Jairo aceitou a palavra de Deus, de Jesus.
Não temas, crê somente. Ele aceitou essa palavra no coração. E ele levou Jesus para sua casa. Quando ele entrou na sua casa, ele escutou a voz de choro. A esposa de Jairo foi correndo para Jairo e falou, chorando. Jesus falou, essa criança não morreu, mas dorme. Realmente, quando o ser humano escutou, não faz sentido isso. Como Jesus Cristo pode falar uma coisa dessa? E as pessoas começaram a murmurar. Nós vimos claramente ela morrendo. A gente viu ela parar de respirar. Ela não está respirando. Agora o corpo dela está ficando gelado, o corpo dela está endurecendo. Ela não está morta? Ela está dormindo? Isso não faz sentido. Não faz sentido. Pessoal. A palavra de Deus é diferente do nosso pensamento. Diz o Senhor. Os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são como os seus caminhos. Assim como dista a terra do céu, o meu caminho é mais alto do que o seu caminho. Então, a sua experiência, o seu método, o seu pensamento, você vai seguir isso? O que combina comigo, esse meu próprio método, eu tenho que deixar isso e eu tenho que aceitar a palavra de Deus no meu coração. É isso que vai decidir se eu vou receber bênção ou maldição. Na época de Adão também, as pessoas acreditaram e aceitaram mais na voz de Satanás do que na palavra de Deus. Na época de Noé também. As pessoas seguiram a palavra, seguiram o pensamento de Satanás e não a palavra de Deus. Por isso, na época de Noé, muitas pessoas foram destruídas. Na cidade de Sodoma e Gomorra, quando foi destruída, foi a mesma coisa. Ló falou para os seus genros, está vindo a maldição, vamos fugir logo, está vindo a maldição. Mas os genros escutaram isso como brincadeira. E o Senhor está falando como se isso fosse uma verdade. Nossa, você atua tão bem como um ator. Nossa, como você brinca assim tão bem? Todos eles acreditaram no seu pensamento. Desprezaram a palavra de Deus. Porque eu sou pastor, eu me encontrei com muitas pessoas. Eu me encontro com muitas pessoas. Quando eu falo com as pessoas, inúmeras pessoas, mais do que a palavra de Deus, elas acreditam mais no seu pensamento. Mais do que na palavra de Deus, elas pensam que os seus pensamentos estão corretos. Quanto mais a gente pensa, não tem como a gente não ver que o nosso pensamento está errado. Por isso, vocês não podem seguir o caminho que as pessoas desse mundo estão seguindo hoje. Porque esse mundo está seguindo o caminho da maldição. Se vocês seguirem esse caminho também, vocês também serão amaldiçoados. O conhecimento que vocês têm, o julgamento que vocês têm, a experiência que vocês têm, utilizem em outro lugar. Mas quando vocês vão para diante de Deus, isso não é nada, vocês têm que saber disso. A sua sabedoria, o seu conhecimento, o seu julgamento, vocês têm que saber que o julgamento de Deus é mais alto do que isso. Independente de como eu me sinto, independente de como eu escutei, eu tenho que abandonar todo o meu julgamento e eu tenho que aceitar a palavra de Deus pela fé. Jairo escutou a Jesus.
As pessoas falaram, sua filha morreu, não adianta. Parecia que isso estava certo. Parecia que estava correto. Ah, ela já morreu, por que Jesus veio agora? Então, mas Jairo jogou fora o seu julgamento, o seu pensamento e acreditou na palavra de Jesus. Ele acreditou na palavra de Jesus. Desde então, o grande poder de Jesus começou a aparecer e Jesus começou a trabalhar. Então, vou falar mais uma vez. Então, os filhos de Adão, ele tinha que receber maldição e destruição. Mas Deus, porque nós somos descendentes de Adão, nós recebemos mais uma oportunidade, né? Então, Adão, porque escutou a voz de Satanás, ele recebeu destruição e maldição. E se a gente continuamente escutar a voz de Satanás, também seremos destruídos, amaldiçoados. Não vamos viver como Adão. Mas se nós abandonarmos o nosso pensamento e aceitarmos a palavra de Deus, Ele vai nos tirar da maldição de Adão. Deus nos deu mais uma oportunidade de escolher. Muitas pessoas são enganadas por Satanás. Elas são dadas mais uma oportunidade de aceitar a palavra. Mas elas jogam fora a palavra e seguem seu pensamento. Por isso, dentre muitas pessoas que são sábias, elas jogam fora o seu pensamento, o seu julgamento, e assim como Jairo, aceitam a palavra de Deus. Por isso, assim elas podem se libertar da maldição de Adão. Que essa bênção possa estar em todos vocês. Muito obrigado.